Boletim Oficial número 3.323, São Paulo, 24 de novembro de 2020. Mensagem, reunião de oração. O poder dos santos e dos anjos para guardar os filhos de Deus. Nas Escrituras Sagradas temos um exemplo muito belo sobre o poder dos santos e anjos para guardar os servos do Senhor. Havia no passado um grande profeta que foi o sucessor do profeta Elias, chamado Eliseu. E certa vez, o rei dos arameus resolveu mandar prender e trazer à sua presença o profeta Eliseu, que através do seu dom precioso de revelação, livrava o seu povo de cair nas mãos daquele rei perverso. Este enviou cavalos e carros e um forte contingente de soldados que chegaram à noite e cercaram a cidade onde estava o profeta. Ao romper do dia, o servo do homem de Deus levantou-se, saiu e viu o contingente de soldados com cavalos e carros em volta da cidade. Ficou apavorado e disse para Eliseu: "Meu senhor, que é que faremos?" O profeta respondeu: "Não temas, pois são muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles." E Eliseu pôs-se a orar, dizendo: "Senhor, abre, vos rogo, os olhos deste meu servo que está com dúvidas do teu poder, para que veja." O Senhor abriu os olhos do servo do profeta, o qual viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em torno de Eliseu. Portanto, era o exército celestial de santos e anjos enviado por Deus o Pai para livrar o santo profeta dos seus inimigos. E não é somente este. Há outros fatos comprovativos desta verdade. Os santos e anjos integram o poder de Deus e o representam. O Senhor enviou um anjo para livrar 3 jovens piedosos e companheiros de Daniel, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, de perecerem queimados no forno de fogo ardente, preparado pelo rei da Babilônia, porque quis obrigá-los a adorar uma estátua ao invés do seu Deus vivo, que é o nosso Deus e Pai. Aconteceu que o rei foi vê-los. Haviam jogado no forno apenas 3, porém, surpreso e admirado, disse o rei: "Vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses." E chegou-se mais perto da porta do fogo ardente e disse: "Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde." Então eles saíram do meio do fogo. Eis aí como o poder de Deus é representado pelos santos e anjos dos céus. Apenas um santo revestido desse poder, que ficou ao lado dos 3 na fornalha de fogo ardente, os salvou da morte, pois saíram ilesos e nenhum cabelo deles se queimou. Noutra feita, o profeta Daniel viu que vinha do céu um varão vestido de linho, e este, chegando, disse-lhe: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras."
O poder de Deus para guardar e ajudar o santo profeta era manifesto através do anjo. Nós, na Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensinamos a mesma doutrina que é do Pai, de Jesus e do Espírito Santo. Afirmou Jesus para seus discípulos: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho de Deus. Portanto, o Senhor Jesus também precisou, na execução do seu ministério aqui na terra, da ajuda e cooperação dos santos e anjos. Também está escrito que, logo após a tentação sofrida por Jesus durante os 40 dias, vieram os anjos e o serviram. Outra referência à manifestação do poder de Deus através dos anjos encontra-se na palavra de Jesus pronunciada no momento de sua prisão. Como um dos que estava com ele cortou a orelha de um soldado à esquerda, disse-lhe Jesus: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia agora orar ao Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? O Senhor Jesus poderia ter se livrado da morte na cruz, mas não o fez para que se cumprissem as escrituras dos profetas e chegassem até nós todas as bênçãos prometidas a Abraão, e para que fôssemos libertados da maldição da lei, as quais foram abolidas por Jesus. O apóstolo São Pedro também foi livre da morte decretada pelo rei Herodes. O santo apóstolo estava encerrado na prisão e guardado pelos soldados para que fosse apresentado ao povo depois da Páscoa, a fim de ser executado. São Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando o rei estava para chamá-lo à sua presença para julgamento, nessa mesma noite estava o apóstolo dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando em São Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas ou as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguiu. E não sabia o apóstolo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, o anjo se apartou dele repentinamente. Assim saiu, de repente sumiu. A fé que praticamos e ensinamos em nossa igreja é genuinamente apostólica. Foi vivida e pregada por Jesus e dele passou para os seus apóstolos e discípulos. Em nossos dias, foi o próprio Jesus que, através da Santa Avó Rosa, deu a esta igreja apostólica a mais perfeita doutrina e disciplina, que é o seu Evangelho, seguido com perfeição pelo Santo Irmão Aldo,
fazendo-nos conhecedores dos mistérios do reino dos céus e do poder dos santos e anjos para nos proteger e abençoar. Procurem sempre merecer esta proteção dos santos e anjos do nosso Deus, vivendo e praticando a nossa doutrina, procurando sempre viver santamente e evitando o pecado, os maus sentimentos e o mundanismo, para estarem sempre ligados aos céus e contarem com o amparo da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de toda a graça salvadora e redentora de Jesus nosso Senhor. Linda, bela mensagem. Ofertas para a Igreja Apostólica. A nossa Igreja merece todo o nosso amor e dedicação. Estimados irmãos, a nossa Igreja Apostólica veio dos céus para ser a luz da verdade, a fim de iluminar a nossa vida e o nosso viver, como Jesus disse aos que o seguiam. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Esta igreja veio dos céus para nos revelar esta luz preciosa que Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa, que é a nossa santa doutrina para iluminar os nossos caminhos, para não andarmos nas trevas, mas no caminho estreito, cujo caminho nos levará para os céus e também aqui na terra, através dos ensinos sábios e conselhos do Santo Irmão Aldo, sermos sempre felizes e abençoados e contarmos todos os dias com toda a proteção celestial. Por isso que todos nós apostólicos devemos dar muito valor à nossa igreja e ao trabalho que ela realiza nesta terra. Ela merece todo o nosso amor e dedicação, pois ilumina o nosso caminho, que é Jesus e o Consolador. Conforme disse o nosso bendito Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, afirmamos em nosso hino, quem crer em nossa palavra, terá a graça e o poder de Deus e irá conosco para os céus. Entretanto, a nossa missão é ajudar o nosso Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo a levar muitas almas para os céus. Mas estes santos dependem do povo apostólico, do seu amor, do seu constante esforço em contribuir para que tenhamos recursos suficientes para cumprir a nossa sagrada missão de levarmos muitas almas para os céus e cumprirmos a palavra de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino dos céus a toda a criatura. Irmãos apostólicos, em nome de Jesus, da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, deem todo o vosso apoio à nossa sagrada missão, contribuindo com suas generosas ofertas e seus dízimos para a nossa Santa Igreja Apostólica. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de Deus e seus santos. Assina o boletim José Sólio Filho, Igreja Apostólica, Conselho Deliberativo. Linda mensagem, vamos para a igreja agora, ouvir o pastor ler e meditar para todos nós. A paz do Senhor, tenham todos uma ótima semana e até a próxima. Um abraço para minha mãe que pede para eu ler. Beijo, mãe, no seu coração, te amo, saudades. Em janeiro a gente se vê.